Olá, eu sou Cacá de Barretos, comentarista de rodeio, e gostaria que vocês prestassem atenção em algumas frases que eu irei dizer. Gostaria que vocês se sensibilizassem pela nossa causa. Você sabia que com uma única doação de sangue você pode salvar até 4 vidas? O sangue doado aqui no Hospital de Amor ajuda pacientes de toda a região, inclusive vítimas de acidentes e pessoas que passam por cirurgias de emergência. É um gesto simples que faz toda a diferença. Eu dou sangue porque sei que em algum momento alguém pode precisar. Doar sangue é um ato de amor, solidariedade e responsabilidade com a vida. Venha até o hemonúcleo do Hospital de Amor Barretos. Doe sangue, salva vidas. Doar sangue é um ato de amor. Faça parte dessa corrente do bem. Então, eu gostaria também de dar um recado todo especial a você que vem à nossa festa, a Festa do Peão em agosto. Coloque no seu radar, na sua agenda. Venha nos ajudar também em agosto, que nós sempre estamos precisando de sangue. É indolor, não te custa nada, basta ter boa vontade. Conto com você. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta. Cowboys Online. Rodeio pro mundo. De 20 a 30 de agosto,
o maior rodeio da América Latina espera por você para viver essa experiência sensorial. Adquira seu ingresso barretos.totalacesso.com. Te espero na arena. Hoje o Dedo de Prosa tem o privilégio, a alegria de receber Marcelo Fernandes de Melo. Esse menino, sou muito amigo dos pais, família barretense, teve uma ideia que de início ninguém acreditou. Mas basta ele, né? Acreditar já é o suficiente. Ele vai contar essa história. Marcelo, seja bem-vindo ao Dedo de Prosa. Ô, Cacá, prazer estar aqui com vocês. Ô, Theo, me conta a história quando você, da onde que você tirou a ideia de montar uma fábrica de parrilhas? É um negócio estranho, né? Assim, principalmente na época. Eu sempre fui um cara que gostou muito de fazer churrasco, porque gente de Barretos não tem muita opção para diversão, a não ser encontrar os amigos, na casa dos amigos e etc. E era churrasco que tinha para fazer. E eu era o cara que ficava brigando lá com os meus amigos para fazer o churrasco. Então, desde sempre, desde moleque, eu gostei muito de fazer churrasco. E ao longo do tempo, assim, o meu pai também gosta muito de cozinhar. Ele tinha lá um estoque de inox lá da fábrica dele e falou assim, ó, vou fazer uma parrilha para você e a gente vai fazer churrasco aí e tal. E aí ele fez, com eu e ele desenhando, de viajar para os lugares, tendo essas ideias, e a gente foi captando e desenhando a nossa própria parrilha. Isso foi nos anos 2000. E o pessoal ia em casa, depois que ela ficou pronta, o pessoal não acreditava. Cara, que fantástica, essa churrasqueira é maravilhosa. E assim, foi o serralheiro lá dele que fez ali na raça, sabe? Não teve nada de um acabamento perfeito. Foi uma churrasqueira bem funcional. E a turma ia lá em casa e falava: rapaz, esse negócio é bom demais, é muito diferente, porque a brasa fica muito próxima da carne e não queima e tal. E ao longo do tempo, os amigos conhecendo, acabou que um falava assim: olha, quando eu mudar para minha casa, eu construir uma casa, eu quero que você me ajude na construção de uma churrasqueira. Claro, sem problema nenhum, eu adoro isso, vou te ajudar com o maior prazer. Um amigo mudou para uma casa e queria fazer uma open house, um amigo em comum, e ele não tinha churrasqueira. Eu falei, puta, o que que eu vou dar de presente para ele, rapaz? E eu acabei criando uma churrasqueira baseada naquela que a gente fez lá em casa, só que mais bonita, um negócio mais Mais bem moderno, acabado. mais bem acabado, um negócio assim, um presente digno de um grande amigo. E no dia da inauguração, estavam lá nossos amigos, que a gente começou a fazer o churrasco, eu vendi 3. Só que eu não fiz a churrasqueira de presente para ele pensando em criar uma empresa ou nada disso. Foi uma cortesia mesmo, assim, que ele estava precisando, eu entendia, vou fazer isso. Aí no dia lá eu vendi 3. Os amigos falaram: "Ó, eu quero que você faz uma assim, uma desse jeito, uma que eu quero colocar um negócio aqui. Você pode fazer um armário?" Eu falei: "Claro, dá para fazer." Então ali, naquele momento, surgiu a possibilidade de eu criar uma empresa com projetos customizados já, que cada um queria de um jeito. Eu falei: "Olha, isso aí vai dar um negócio." E eu sou um cara que gosto muito desse mercado de comprar coisas de churrasco, utensílios, coisas de cozinha em geral. E eu sentia muita falta disso no mercado, porque eu queria comprar uma churrasqueira, era difícil, ou a gente tinha que trazer dos Estados Unidos, ou alguma coisa assim parecida, que era muito difícil mesmo a gente ter um equipamento diferente, a não ser daqueles que a gente tinha antigamente, Era aquelas usual, né? pequenininhas de inox, aquelas de tambor, aquelas de campana. Funciona que é uma beleza, só que a gente queria
sempre melhorar e aperfeiçoar. Aí eu falei, bom, eu vou ter então, já que eu vou montar uma empresa, eu vou ter eu como um cliente, pensando nas minhas características, que gosta de coisa boa, que não quer pagar muito caro e que é exigente no negócio, quer coisa nova. E aí eu comecei a fazer uns desenhos, tudo baseado naquela que foi a que a gente chama de beta, que é o plano piloto da FM Parrilhas. E aí pensando como o cliente, né? Como base de um cliente, pensando assim, quais as características, como eu devo fazer para, primeiro de tudo, a gente vender. Então, na primeira semana eu tinha 9 encomendas. E surgiu assim, você nunca imaginou que você ia mexer Nunca com isso? imaginei. Alguém acreditou nesse projeto seu? Ninguém acreditou. E a hora que eu falei que eu trabalhava lá no ar-condicionado, computador, financeiro, etc., marketing, as pessoas falaram: você é louco? Você não vai fazer churrasqueira? Você vai virar churrasqueiro? Ninguém acreditava Nem seu nisso. pai, nem sua mãe, nem Ninguém. seus Ninguém irmãos, acreditava. ninguém Meus botou fé. irmãos, meus amigos, ninguém. Eu Só posso te que confessar, eu também não botei fé, você não. também. E aí o que que aconteceu? Eu imaginava que isso podia dar um negócio, porque eu via o potencial desse crescimento. E foi justamente quando a FM nasceu, que foi exatamente nesse crescimento das carnes, da nutrição, da pecuária, As boutiques de carne, das né? boutiques de carne, que não era mais açougue, o cantinho do churrasco, que não era mais no cantinho, era no centro da casa. Então eu peguei esse movimento, começaram os festivais em 2015, eu comecei em 2012. Aí começaram os festivais de carne em 2015, que foi a churrascada. Isso foi um grande divisor também para o público, para apreciar uma qualidade de carne melhor. Foi muito importante esse evento no cenário nacional da gastronomia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi aperfeiçoando a sua churrasqueira, a parrilha. Sim, dia a dia a gente tenta aperfeiçoar. Nós temos que ter, eu repito muito isso, nós temos que ser ensináveis, né? Cada dia, enquanto mais sabe, mais você chega à conclusão que realmente você não sabe, você tem muita Só sei coisa que para. nada a ser, igual Platão. Sócrates, desculpa. Hotel. Mas aí, e você passou a entender de carne? Eu O corte ideal. sempre gostei muito, né? E com esse novo processo de carne no Brasil, porque antes a gente era contra filé, picanha, filé mignon, e a gente usava uma carcaça de 50, 30, 40%, né? E hoje a gente usa 70, 80% da carcaça, com as carnes do dianteiro que viraram Nobres, né? carnes nobres, por causa das novas raças chegando aqui no Brasil também, os cruzamentos industriais, o Senepol, Angus e todas essas carnes, essas raças contribuíram E para mesmo, né, esse. Theo, a idade, né, de Sim, abate dos claro, bovinos, né? precoce, né? Então, isso tudo eu tive a sorte de participar do início desse crescimento desse movimento. Então, eu acabei surfando essa onda junto, e como estava um avanço desse setor, então tinha carne boa, tinha as casas que estavam mudando, as boutiques de carne em toda esquina, e precisava de um equipamento bom também. E foi aí que eu entrei, percebendo essa brechinha, e fui agindo nos setores que eu achava interessante, nos restaurantes. Eu tinha muito acesso, tenho um acesso com grandes chefes de cozinha que não tinha quem fizesse alguns equipamentos para eles, e eu acabava que
falava, não, deixa comigo que eu resolvo para você. Eu entendo, posso te ajudar. E foi crescendo, começando com os chefes grandiosos. E hoje eu atendo bastante gente, atendo eu tenho bastante cliente no exterior. Hoje mesmo vendi uma churrasqueira para o Japão, estou negociando uma para Lisboa, já estamos nos 5 continentes. E você já vendeu, você tem noção que o mercado brasileiro você tomou conta, né, desses grandes chefes aí, já te vi em vários programas de televisão. Diretor, nós temos algumas imagens aí, que eu já vi esse Theo aqui, que é o apelido Marcelo, né? Em várias ocasiões, nos points chiques, né? Com Foi. pessoas Tive o famosas. privilégio de participar de alguns programas. Isso tudo alavancou. Você quer falar em cima ali de alguma coisa? Marcelo, você consegue voltar um pouquinho? Isso é tudo inox. Isso aí essa churrasqueira no Fazano Las Piedras, lá em Punta del Este, que eles compraram. Isso aí depois é até bom a gente ver isso para ter pauta aí para nossa conversa. Pois eu fui atuando em alguns setores hoteleiros aí de luxo. Então são equipamentos, né? Vocês percebem que cada uma é diferente uma da outra e É uma churrasqueira é personalizada, né? personalizada. E assim, eu acho que você ia perguntar se eu tenho ideia de quantos eu vendi, alguma É, coisa assim. Eu tenho, porque cada churrasqueira que sai lá da empresa, ela tem uma numeração. Então ela é personalizada e ela tem uma numeração. ela tem uma certidão de Ela tem nascimento. uma certidão de nascimento. Aquela que eu dei para o amigo é a 0001. E assim, eu fui audacioso, Casa nova, a porque, gente como eu não te fez falei, eu não imaginava que isso poderia virar um negócio, Quer dizer, mas, você usou 4 ou 5 dígitos e, nesses pois é, 10, né? eu usei 4 dígitos já pensando na 1000. E hoje nós estamos em 2.400. Fora isso assim, as churrasqueiras personalizadas, customizadas, isso não faz parte da contagem, as churrasqueiras de eventos, que são as churrasqueiras mais simples, mais de entrada. Hotel, e você teve a oportunidade de participar de grandes eventos, que teve um volume de carne. Você Sim, gostaria de destacar algum ou não? sim, eu gostaria, primeiro a churrascada, né, que foi a porta de entrada aí da FM no cenário nacional, principalmente com os grandes chefes de cozinha, que eu fiz as primeiras edições e ali eu tive uma notoriedade muito grande dentro da alta gastronomia de São Paulo, do Brasil, né? E nós fizemos um evento também em parceria com a Audio Mix, o Barbecue Mix, que ganhamos dois Guinness Books do maior churrasco do mundo, com carnes assadas durante 8 horas e servidas durante 8 horas. Então a gente ganhou um prêmio de o maior churrasco do mundo em 2020, que o número era de 20.000 porções servidas. A gente serviu 23.000. E em 2022 a gente serviu 26 e alguma coisa mil porções. Isso foi aonde? Isso foi em Goiânia, no estádio Serra Dourado, no estacionamento do estádio Serra Dourado, uma multidão de gente. Foi muito legal. Então você já vendeu para muita gente famosa, né? Eu vi um pouquinho antes, eu vi você conversando com um funcionário da Ivete Sangalo, É, e ele estava. Eu ouvi você falando que tem um produto especial para limpar a pois churrasqueira. é. Ela me ligou aqui para ter algumas sugestões de como limpar da melhor forma possível a churrasqueira. E a Ivete, esses dias, recebeu a churrasqueira dela e eles fizeram um churrasco e agora ela está me ligando para resolver essa questão. Foi Para quem muito mais você já legal. vendeu? Eu já vendi, cara, assim, eu tinha um plano que o meu marketing seria presentear alguns cantores sertanejos, como a gente tem acesso a essas pessoas de perto,
E eu oferecia para eles e eles aceitavam, adorando, né? Porque ganhar uma churrasqueira bonita, acho que, Prática, eu acho que boa. todo mundo gosta. Presente bom todo mundo Não gosta. não faz mal para ninguém, né? E aí eu tinha essa estratégia de marketing de presentear alguns cantores, alguns artistas, e isso foi muito legal. E até que eu tinha uma pessoa que seria um alvo muito importante para mim, que é uma pessoa que eu admiro muito, que onde ele põe a mão vira ouro, na minha opinião, é um cara do negócio, Um Midas. ele é um cara fantástico, que é o Faustão. E eu tô em casa, me liga ele falando, ô meu, porra, não sei o quê, arruma minha churrasqueira aqui, que o arquiteto fez um negócio aqui, não entende nada e fez uma churrasqueira, vem aqui e resolve isso pra mim. Puta, aquilo ali eu falei, rapaz, que coisa legal, olha só, chegou a hora do Faustão. Aí eu fiquei muito feliz. A gente fez a troca da churrasqueira dele, foi durante a pandemia, comecinho da pandemia. Tinha nem sido, 2020. não tinha nem tido lockdown ainda, nada. Até a gente conversou bastante sobre isso. Ei, Faustão, o que você acha? Você acha que vai parar, vai fechar? Como que é? Vai fechar tudo. Pode se preparar. Isso Ele falou assim, isso pra você? ele falou. E ele é um cara de generosidade sem tamanho, é um cara muito legal. Eu acertei, né? Porque, imagina, um monte de gente que vai lá na casa dele, me liga, ó, vi sua churrasqueira lá no Faustão, eu quero uma. Então valeu a pena, foi uma ação positiva Foi muito de legal. marketing. Mas essa do Faustão em específico ele comprou. Não Tá. foi como a dos outros presentes que eu dei. Por exemplo, do Bruno e Marrone, né? A gente entregou uma churrasqueira para ele, eu fiz de presente, fizemos o churrasco. Aí no dia seguinte, que a gente postou lá na rede social, eu vendi 18 churrasqueiras na hora, assim, ó, vi aqui do Bruno, não sei o quê, Qual que é o Instagram da FM? é arroba FM Parrilas, com dois L's e plural. E aí a gente postou essa churrasqueira lá, que a gente fez um churrasquinho e tal, e, e aí vendi 18 no outro dia, né? Eu tava pensando aqui agora que a gente fez o churrasquinho. Quando eu comecei, Kaká, não sei se você lembra disso, que eu ia de rancho em rancho, levando a churrasqueira, Parque do empurrando, Peão. fazendo churrasco pra turma ver a diferença de uma e de outra. Você lembra disso? Sim, E aquilo, rapaz, é uma história, porque assim, quando eu comecei só tinha eu falando de parrilha, que não, hoje a gente fala de parrilha e a gente entende. Então tem uns que falam parrilhas, outros parrilhas, parrídias, então assim, todos estão certos, não tem uma especificação ideal de falar, eu acho que todas estão certas, e é realmente bem diferente. E eu me lembro de que eu levava uma churrasqueira de um lugar para o outro e fazia esse churrasco com todo capricho, mostrando as diferenças. Então, a construção hoje virou uma moda, né? Hoje, acho que as casas novas, a maioria tem sido parrilhas. Isso eu tenho muito orgulho de ter começado e ter feito esse caminho de sucesso. Marcelo. E no sul eu vejo muitos gaúchos usando lenha. É, E na região nossa ali de Barretos, estado de São Paulo, em Minas, o povo usa o carvão. Tem diferença? tem diferença. Primeiro assim, ó, por que que eles usam lenha? Porque lá eles usam muita lareira, eles usam muita aquecedora a Tem lenha, disponibilidade, né? tem disponibilidade, Qualquer né? lugar que você Então assim, compra eles lenha. são craques de lenha. É igual na Argentina, no Uruguai, que todas as casas no canto assim tem um empilhado de lenha, que são essas lenhas para secar, para ter um tratamento para usar. E aqui a gente não tem isso, porque as lenhas são verdes, e isso, quando a gente usa a lenha verde, ela acaba dando muito fogo, muita fumaça, aquela irritação no olho
não é nada agradável. Então lá eles são especialistas nisso já. Então eles usarem uma lenha que eles já têm de hábito para outras utilidades, usar na churrasqueira é perfeito. Automático. Para que eu vou comprar carvão se eu tenho lenha? Agora aqui a gente não tem esse hábito de usar muito a lenha. E aí, falando em lenha, vieram os defumadores em 2015. E eu tive também o privilégio de fazer o primeiro defumador que eu trouxe dos Estados Unidos para o Brasil. A ideia de um grande chefe, um chefe assim, que eu admiro muito. E ele me contratou, porque como eu tinha feito a parrilha na casa dele, ele me contratou para eu e ele desenvolver um equipamento, que é um defumador muito usado nos Estados Unidos, que é o American Barbecue, que são aqueles defumadores, aquelas carretinhas, reboques que usam, sabe qual que é, né? Uhum. Uma locomotiva. Nós temos alguma foto aí ou não? Você me mandou? Tem, eu vou te mandar aqui depois. Não Uhum. dá para passar agora, né? Você tem aí, Marcelo? Acho que eu não mandei. Você mandou para ele? Não mandei. Não, ainda dá tempo de mandar, hein? Vamos enquanto Prusiano, você manda para ele lá. E aí, cara, esses defumadores também foi um negócio muito legal, porque não tinha essa técnica aqui no Brasil e a gente trouxe, e para esse tipo específico de assado, ela precisa de uma lenha verde, não é aquela lenha Sequinha. seca, que chega a ser até cinza, que quando ela tá cinza, ela é ideal para fazer churrasco. Mas essa do defumador a gente precisa da fumaça. E quando eu trouxe esse defumador, eu falei, pô, e agora? E a lenha? Eu sou de Barretos e a gente tem o privilégio de estar do lado da Cultrale. Então a gente tem uma plantação enorme ali de cultivo a laranja. E as lenhas de frutas frutíferas, principalmente as cítricas, elas são excelentes para carne. É a laranja, a cerejeira, por exemplo, que a gente encontra no sul, a macieira, a pecã, que também é muito boa, de nozes. E isso acabou que eu tinha que achar essas lenhas no Brasil para conseguir vender para o meu consumidor final. E aí eu comecei a vender lenha também. E no meio do caminho eu vi que também precisava de tábua. Onde eu vou comprar tábua? Aquelas tábuas bonitas, ou aquelas redondas, ou aquelas mais grossas, artesanais, que a gente não conseguia comprar, eu começava a fazer e vendia. Faca, a gente precisa de uma boa faca. Onde eu vou comprar? Não tinha na época. Isso eu não estou falando de muito tempo atrás, não. Estou falando de 2015 para cá. Nós tínhamos, porque lá em Barretos tinha uma fábrica. É um polo coteleiro, né? É um Em função polo do frigorífico. Em função do frigorífico, exatamente. Então, faltava essas facas mais elaboradas para chegar no consumidor final, no meu cliente, que é um cliente de bons conhecimentos. Então, como que você chegou eu sei que você já vendeu para vários países, né? Você falou, inclusive, aí que o produto seu está em todos os continentes. Sim. E como que você conseguiu? Como é que foi esse desembaraço para você exportar? É difícil? É fácil? Você enfrentou dificuldade? Não é difícil, a gente tem até um incentivo de taxas e tudo. Mas o que eu acho sobre isso é que eu tive a sorte de começar também junto com o Instagram. Quando o Instagram começou, eu comecei, que foi em 2012, onde a gente tinha acesso às pessoas através do Instagram. E eu apresentava o meu produto para alguns chefes, algumas pessoas me seguiam, e foi gerando esse mercado. Então foi uma coisa super orgânica,
onde não teve tantas movimentações. É uma questão mesmo de necessidade, demanda e oferta. Eu tive o privilégio de começar junto com tudo isso acontecendo, a evolução da carne, as boutiques, a arquitetura, o Instagram, o acesso aos chefes, as pessoas me chegarem até mim com facilidade. Então, é um movimento que lá atrás, hora que eu pensava, puta, só eu que acredito nisso, igual a gente estava falando aqui, eu acho que deu certo. Foi bom. Ô, Marcelo, e, na sua opinião, qual que é a melhor carne para churrasco? Você fala de qual animal? Não, não, o Proteína? corte. E o animal também. Sei lá, uma fraldinha, Ah, um animal de 30 meses. eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu faço tudo na churrasqueira. Eu faço entrada, carne, sobremesa, Então o negócio molhos. seu agora virou completo. A ideia dos equipamentos é ser uma ferramenta funcional para agilizar a vida de quem está trabalhando ali no churrasco. Não é só para fazer carne, né? E esse movimento também de chefes. Hoje tem uma cultura dentro das cozinhas internacionais que é ter brasa dentro da cozinha para cada chefe estampar ali a sua característica no prato, sua assinatura. E a brasa ela faz isso, porque em algum momento, durante um período aí, surgiram os fornos combinados. Os fornos combinados é um equipamento grande que tem várias funções, é automatizado e ele chama combinado porque você pode assar, você pode vaporizar, você pode cozinhar, você faz tudo no forno. E é um forno que tem várias receitas, então, por exemplo, se você faz uma receita, eu consigo copiar a sua receita no meu restaurante através do forno combinado e acaba que ficando igual os pratos. Então, os chefes, eles precisam, né, quando eles cozinham, assim, Você acaba aprendendo muito com esses chefes, né? eu aprendo demais, porque é muito input de informação da gente trocando o que é viável, o que não é, o que eles querem, o que a gente consegue fazer. Então, a gente troca muitas informações. Você tem acesso a chefes de outros países? Não? Tenho Ou açougueiros, sei lá. grandes chefes, grandes chefes. Graças a Deus. Eu tenho um produto que acaba sendo o desejo desses chefes e isso é uma chave para mim. Te aproxima, né? É, me aproxima. Outro dia eu Isso. estava vendo, tem um, não sei se é Dario Cecchini, Dario Cecchini na Itália, na Itália, diz isso. que é considerado o melhor Ele é um dos o melhor melhores açougueiro do açougueiros. mundo. É, ele é fantástico. Você teve a oportunidade de conhecê-lo? Eu fui para lá, ele tem um equipamento meu. Ele é um cara genial, ele é carismático pra cacete. Tem um restaurante lá em Panzano e todos os dias ele abre a porta do restaurante. É um cara famoso, internacionalmente. E todos os dias ele está no restaurante, ele abre. Quando ele viaja é quando o restaurante está com algum período de Inverno inverno, rigoroso. alguma coisa assim, é. Que às vezes E a ele. região que aquele O barretense, Serginho, nosso é, amigo, mora, isso. Serginho mora Serginho lá. Roncarate com a Renata, Serginho mora mora lá, né? lá. Eles têm um Eles, restaurante você já foi super lá? legal, mas super legal, cara. Tem uma visão que é o cenário da Toscana naquele quintal deles é escrito, cara. É uma coisa maravilhosa. Estão muito bem lá, viu? E o Dário adora isso, porque o Serginho começou a trabalhar com o Dário. Sabe dessa história, não? Não. Serginho ele foi fazer um estágio com o Dário. Serginho era cozinheiro, né? Gostava de cozinhar, tinha um restaurante em Barretos, foi fazer um estágio com o Dário Cecchini lá na Itália. E o Dário gostou muito dele e convidou ele para ficar lá por mais um tempo. Aí ele foi para ficar um mês, ficou
até hoje lá. A Renata foi, ele foi para Barretos buscar a Renata e o Felipe. Tá lá e até estão hoje. lá até hoje. Felipe, filho dele, também entrou no. Felipe também é o cozinheiro, ele trabalha junto, a mulher do Felipe também trabalha com eles. É muito legal o esquema deles lá. Ô, Marcelo, eu tenho visto aquela história, né? A vida é um eterno aprendizado. Às vezes eu vou nessas churrascadas Aham. e eu vejo que a pessoa coloca sal depois da carne assada. Sal desidrata? Por quê? Porque antes a gente usava sal grosso, só sal grosso, aí antes, pouco antes também, punha alho, punha louro, punha um monte de tempero. É. Mas o churrasco, só o sal já basta? E por que que essa história de salgar a carne depois de assado? Essa história de salgar a carne depois, ela tem um porquê. Principalmente depois que a parrilha chegou no Brasil. Isso é muito comum lá na Argentina e no Uruguai, eles trabalham com isso há muito tempo. Principalmente na Argentina, que tem aquelas grelhas com cantoneira em V, que escorre a gordura para um reservatório. Então, quando você coloca o sal grosso na carne e coloca na grelha, esse sal acaba ficando na grelha, fazendo com que a gordura da carne que teria que chegar até o reservatório empaca com o acúmulo de sal. Então essa gordura acaba gerando uma crosta, Um resíduo. um resíduo ruim e amargo, que é ruim para o paladar, que impede que essa gordura chegue até lá no reservatório, lá na grelha. Para que isso? Para a carne ficar bem próxima da brasa, porque quando a gente faz o nosso churrasco, um churrasco convencional, coloca uma picanha lá, ela começa a derreter a gordura, essa gordura ela cai em cima da brasa e vira aquela labareda de fogo. Sim. Gordura é inflamável, né? Então, para não acontecer isso, essa grelha a argentina, ela serve justamente para isso, para direcionar a gordura para o reservatório e não Cair na brasa. gerar a labareda de fogo. E pesquisando sobre isso, tem uma grande coisa legal também, que ao pingar essa gordura na brasa, tem uma reação química que chama benzopireno, que a OMS proíbe o nosso churrasco de todas as formas, porque é cancerígena. E do jeito que a gente é acostumado a comer, então é um sinal de alerta para eles. Por isso que eles deixam esse sinal de alerta que não é tão conveniente ficar comendo churrasco. Ficar comendo churrasco por muito tempo, né? Muitas vezes. E aí voltando a falar aqui da... Eita, ué. Fica tranquilo. Voltando a falar aqui do sal, o sal, ele não tem diferença de você colocar antes ou depois. Para o sal entrar dentro da carne, precisa de 24 horas para ela ir até o centro da carne. Ela não tem uma característica assim de salga antes ou salga depois. Isso fica a critério do churrasqueiro. Geralmente, a gente foi, a vida inteira, a gente sempre falou sobre sal antes, né? Igual você falou, que colocava uns temperos e tudo mais, a gente fazia esse churrasco com sal antes, mas não tinha grelha argentina. Então, o sal depois de que a carne está assada, ela veio justamente para melhorar esse processo da parrilha. Isso é a minha opinião, tá? É o que eu acho referente a esse assunto. Então, quando eu faço uma picanha numa grelha argentina, eu salgo depois. Só que se eu fizer uma picanha numa churrasqueira convencional, eu salgo antes, tá? Tá.
Então eu acho que assim, é mais pelo funcionamento do desempenho A na grelha. decisão é em função da grelha, né? É. Ô Marcelo, você tem, logicamente isso deve variar de região para região, talvez o dia, e a carne mal passada, no ponto, o bem passada, no ponto ou mal passada, você tem mais ou menos uma estatística que, por exemplo, eu gosto de carne mal passada, Uhum. né? Agora tem muita gente que quer o ponto e A outros grande maioria, isso que eu queria saber. a grande maioria prefere ao ponto ou bem passado. E algumas gostam do mal passado. Por quê? Porque o paladar do brasileiro, ele busca, não é a intensidade do sabor, não é, ele busca maciez. E a carne ao ponto ou mal passada, ela acaba ficando mais macia e isso tem aumentado o consumo da carne mal passada, no Brasil. Mas a grande maioria é bem passado. Parece que está muito em moda, dry age, aquele tipo de carne. Outro dia eu fui naquele Pão de Açúcar ali na Riviera. Aham. Cara, é impressionante. Uma loucura porque é caro, né? É caro. O É que que caro, acontece ali com é essa caro carne? porque assim, o dry age, ele é uma carne que ela precisa de uma maturação. Essa maturação é feita a seco, por isso Uhum. dry age, que é maturada mesmo a seco, e ela é feita de 30 a 60 dias, ou até mais. E o dry age, ele Mas ela é temperada já? não, ela não é temperada. Você coloca essa carne pendurada em um refrigerador entre 0 e 2 graus. Ela fica ali com uma ventilação dentro desse refrigerador também para não criar nenhuma bactéria, ser um negócio, nenhuma umidade também. E essa carne ela fica lá maturando a seco. E ela forma aquela casca que parece um machucado. Sabe aquela casca de Sim, a carne, casca da ferida, carne vamos assim velha, dizer. assim, sabe? E aí, esse processo, a hora que você faz o dry age, você descarta que essa parte externa, você precisa tirar ela para consumir aquela parte de dentro. Então, ela acaba sendo mais cara pelo processo de Que é maturação, demorado, né? porque é demorado, pela perda que você tem, e acaba sendo um produto nobre. Tem até carnes de 120 a 200 dias assim de maturação. E quanto mais dias ficar, com mais sabor intenso ela vai ter. Então, por exemplo, de 60 dias para frente, ela acaba tendo um gosto, um sabor intenso, meio que parecido com o do gorgonzola, assim, Sim, sabe? tem Tem um aquele, gosto mais aquele retrogosto, sabe? acentuado, né? Acentuado. E ela acaba sendo macia também, porque as fibras elas se quebram. Elas não são tão irrigadas, elas não são tão suculentas igual uma carne fresca, obviamente, mas ela é bem macia. É legal. Isso daí quem começou, quem trouxe para cá na época também, 2014, 2013, 2014, foi o Debete, Rogério Debete, que tem um restaurante, foi sócio da Churrascada também. É um restaurante em São Paulo bem famoso, assim, muito legal. E acabou difundindo esse processo aqui no Brasil também. É um processo muito usado lá nos Estados Unidos, na Itália, bastante usado, França. E chegou no Brasil também. O churrasco de uma carne do Wagyu, por exemplo, que é uma carne caríssima. Sim. Outro dia lá em São Paulo, naquele Empório Santa Luzia, na Lorena, Uhum. R$ 900 o quilo, né?
É. Então, e o que você me fala? Varia, né? O que tem de diferença ali no Wagyu, ah, são as características dele, né? De quanto maior a gordura entremeada, que é de A1 a A5, quando ela chega no A5 é aquela carne muito marmorizada, aquela carne muito macia e que a gente tem até que tomar um pouco de cuidado, porque acaba ficando enjoativo, mas é cara, assim, daquele jeito lá. E realmente é um negócio de doido, é muito macia, é saborosa, são gados com cuidado especiais. Aqui a gente tem vários criadores de Wagyu também que têm um desempenho na pecuária fantástico. O pessoal da Beef Passion, Ricardo Sex, que ele é um cara que cuida muito dos seus animais, que ele coloca música clássica para eles ouvirem. Nos currais tem vários elementos ali que os gados ficam interagindo, brincando, se coçando. Então ali eles têm uma qualidade de vida muito boa. Um spa. É, é muito legal isso. Eles são bem rigorosos nessa questão de qualidade dos animais, sabe? De bem-estar dos animais. Aonde que a carne é mais cara? Pelas suas andanças aí por esses diversos países aí. Onde que o preço te assustou? Porque a carne hoje, para o brasileiro médio, ela tá, alguns cortes, ela é relativamente cara. Sim. Mas comparando com outros países, nós temos uma carne barata, não? Não temos uma carne barata, nós temos uma carne mais barata que, por exemplo, Estados Unidos, na Europa. Eu acho que lá sim é caro, até pelo fato de ter menos, né? Então acaba ficando mais caro mesmo. Mas a nossa carne, ela não é tão barata assim. Ela poderia ser mais barata assim na venda, não sei. Eu acho que ela poderia ser mais barata. Tá. Mas lá no exterior é mais caro, sim, com certeza. Existe um curso para churrasqueiro? Tem, Uma mentoria? tem. Hoje tem muita coisa, tem várias pessoas aí publicando em redes sociais, bastante coisa legal. Eu te confesso que em 2015, assim, eu fiquei muito assustado com esse movimento de curso, porque uma pessoa que aprendia a fazer churrasco abria curso assim, que eu ficava espantado. Falei, meu Deus, mais um dando curso. Então, acho que esse movimento acabou, só ficaram os bons. Existem alguns muito bons que vale a pena de fato fazer. E eu acho que tem uma regra que eu uso desde quando eu comecei. Tem um mago no marketing que ele fala que tem os 4P do marketing para você alcançar o sucesso, que é o ponto de venda, né? Preço, promoção e um produto. Produto de qualidade, uma promoção, fazer algumas divulgações, um ponto de venda para as pessoas ter acesso e o preço ser acessível. E eu hoje já tem vários outros P's aí e S's, né? Que já existem no novo formato do marketing. Eu falo que tem os 4C do churrasco, que é carne de qualidade, carvão de qualidade, que ele precisa ser um carvão bom, que não solta tanta fuligem e que seja firme na brasa. Carne, Carne, carvão? carvão, churrasqueira, tem que ter um equipamento bacana e carinho. Então, quando você tem esses 4 elementos, é sucesso. Então, o que que eu sempre falo para os meus clientes é que pratiquem com calma, vai se deixando acontecer, fique atento, procure, Paciência. busque, tenha paciência, vai devagar
E é impressionante ali o tanto de... A gente tem um grupo, né, dos clientes e tal, que fica compartilhando receitas, e é uma surpresa a cada dia muito satisfatória, porque uma pessoa que não entendia muito virou um apaixonado por churrasco e compartilha novas ideias ali. Olha, eu fiz isso, não sei o quê. Então isso é muito gratificante. E eu vejo nessas churrascadas, né, frutas, legumes. O que que você me fala disso? É berinjela? Eu, esses dias eu vi o pessoal assando até quiabo, né? Abacaxi com canela. O que que você me fala disso? Olha, eu sou a favor disso, eu acho interessante, porque, é igual eu falei, na churrasqueira a gente faz pizza, a gente faz empanada, a gente faz peixe, frutos do mar, o máximo de paella. Eu adoro isso. E tudo que eu puder usar da brasa vindo da churrasqueira e ajudar na construção de um jantar ou de uma confraternização, eu acho interessante demais. Por exemplo, comer vegetais durante o churrasco é maravilhoso. Porque você fica comendo carne, carne, carne. Você come ali um negocinho mais leve, cai bem no organismo. Então, eu acho que essa combinação, eu acho que é adequada. O equilíbrio é ponto primordial, você manter isso em equilíbrio e assim comer menos, né? Comer com mais qualidade. Marcelo, você é atraído, você tem a curiosidade para ver outros tipos de carnes a não ser assada? Você lê uma carne cozida, por exemplo, o que que você me fala da carne de sol? Tem um restaurante lá em Goiânia, chama 1008. Eu fico impressionado o movimento que Quantidade de gente, a né? quantidade de gente, o tanto E, que é muito e boa. a qualidade da Eles carne. abriram um boteco agora, chama Bigode, ou Bigode, ou Bigode. Eles servem, que lá no 1008 é delivery, você pede um prato para dois, três, come cinco, troço saboroso. O que que você Nossa. me fala dessa carne de sol? O que eu te falo é que eu queria estar lá com você nesse restaurante comendo, porque eu acho bom demais. Tudo que é de comida bem feita, feita com amor, eu adoro isso. Então eu sou a favor de várias técnicas. Eu falo que todos os churrascos são bons. Não tem um churrasco que é melhor que o outro, não. Acho que brasileiro, cada um sabe fazer o churrasco de um jeito e todos são bons. E não só o churrasco, a carne, né, de fato. Tem o pessoal do sul que faz muita costela, isso é fantástico. Os cordeiros, porcos, peixes nas áreas mais litorâneas. Então, assim, o Brasil é muito grande e a gente é muito rico dessas culturas. E quanto mais intercâmbio a gente fizer, melhor para a gente que vai comer coisas boas aí do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? O que que você me... Esses festivais que a gente tem muito intercâmbio entre alguns estrangeiros com algumas técnicas diferentes e que a gente troca essas informações, tanto eles vindo para cá, quanto quanto os brasileiros indo para os festivais deles. Por exemplo, a gente tem uma equipe de chefes, de assadores, que são especializados em defumação, daqueles smokers, aqueles pits, os pit smokers, que são os pit barbecue. Tem alguma imagem aí, o Marcelo, que você poderia colocar, além Eu não daquelas? mandei para ele, rapaz. Eu preciso mandar. Você quer que eu mando aqui para ele? Manda para ele. Vou Isso mandar. aí. Você consegue baixar aí, Marcelo? Se consegue, Xará? Eu vou te mandar aqui, ó, quer ver? E aí, Kaká, essa turma, eles participam desses torneios e são campeões, os brasileiros. Eles pegaram aí já vários torneios com premiação
inclusive primeiro lugar, segundo lugar, uns 3, assim, de uns torneios importantes de defumação no mundo. Então a gente está num pódio. O churrasco brasileiro ele é muito bem visto lá fora, as pessoas gostam muito. A qualidade que a gente faz, o jeito, a maneira que a gente faz, o sabor, a carne que a gente usa. Não é todo mundo que tem o hábito de comer picanha, mas aqui virou um símbolo, né? Brasileiro, e picanha é um símbolo. Que é um corte relativamente novo, né? Sei lá, se tem 30 ou 40 anos. Mas antes não se falava em picanha. Não se falava picanha e assim, não é muitos países que entende, que Aliás, quando eu compra, era que moleque, ia no açougue, tinha carne de primeira ou carne de segunda. De primeira era o traseiro, né? é, E de segunda, que em outras culturas eles preferem muito mais o dianteiro, que é uma região mais irrigada, do que o traseiro. é. Mas não tinha esse fracionamento, né? Então, aquele aproveitamento que eu te falei, da qualidade do boi, porque o boi, ele melhorou, né, ao longo do tempo. Pela genética, pela idade de A abate, né? nutrição, isso ajuda muito no desenvolvimento da pecuária e resultado no consumidor final, né? Então, os Estados Unidos ele é o que mais tem aproveitamento de uma carcaça lá, porque eles aproveitam muita coisa. E a qualidade da carne deles lá é de volume e o foco é maciez, né? E a gente aqui, a gente está indo por esse caminho e as pessoas acabam esquecendo um pouco do sabor, da qualidade Que também é importante, né? daquele criador que, Você conseguiu mandar a imagem? daquele criador que cria pasto, que tem ali a O boi sua... verde, você acha que a carne é mais saborosa? Eu acho. Com uma complemento também, né? Eu acho sim que é bem diferente. A gente percebe no paladar a diferença de Cheiro, né? frescor, Cheiro também, né? no cheiro Então eu acho sim que é legal. Deixa eu pegar aqui para mostrar para o Marcelo. Bom, nós estamos entrevistando Marcelo Fernandes de Melo, ele que é um empresário, e eis que de repente virou um fabricante de churrasqueira, de parrillas, fazendo sucesso no país inteiro, inclusive no exterior. Tem equipamento dele em todos os continentes do nosso planeta Terra. E ele começou com esse empreendimento, ninguém acreditava, inclusive eu, e hoje ele virou um fenômeno mundial na fabricação de parrilhas. Conseguiu mandar, Marcelo? Tá enviando aqui para ele. Você tem algum plano Tenho planos, de expansão? Como é que é? tenho planos. A gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento com os chineses para nos ajudarem aqui na produção. E como eu trabalho com equipamentos feitos sob medida, projetos exclusivos, Praticamente artesanal, é né? muito artesanal. E essa mão de obra, ela já não existe mais, né? Não tem uma criança, um adolescente que quer ser soldador. Eu estou percebendo isso, eu estou me agindo aqui para descolando novas parcerias para continuar nesse negócio, porque não é fácil. Eu sempre tive dificuldade nisso. Eu queria crescer, mas não tinha mão de obra, não tinha. Agora chegou um apagão de mão de obra pesado, né? Mas em Todo mundo reclama. não tem uma área, não tem um setor que a gente conversa e não toca nesse assunto de mão de obra, que falta para todas as áreas. É impressionante. Eu não, é um negócio que. E ainda a gente
houve aí de desemprego e tudo mais, e essa conta não bate, né? Porque tem muito desempregado e muito emprego. Como que é isso, né? Não, e o IBGE, pelo que eu entendi outro dia, ele considera aquele que está vivendo dos auxílios, que eu penso até que deve existir esses auxílios, né? Que tem muita gente impactada na pobreza, mas precisa melhorar o filtro, né? Criou meio uma indústria de vagabundo, né? Pois é. Perdoa essa expressão. Cara, no Nordeste, Kaká, tem algumas cidades assim, bem do interior, mas você não vê uma pessoa trabalhando. Eu não sei nem se eu posso falar sobre isso aqui, mas, cara, é um negócio assustador. Todo mundo fica em frente de casa, assim, na cadeira, debaixo da sombra, tomando uma aguinha, né? É impressionante. Isso, Suor desse povo aí isso, cura câncer. isso 2 horas da tarde, né? 3 horas da tarde. É um negócio assustador, né? Produção, conseguiu receber aí? Ah lá, os equipamentos lá. Vai falando, Theo. Esses aí mesmo. Exatamente. Esses são os defumadores. Esses são os defumadores. Esse daí foi legal, velho. Uma vez eu fiz uma reportagem para o Pequenas Empresas, Grande Negócio. E é muito legal a exposição desse programa, porque foram 2 minutos e pouco. Eu acho que eu vendi uns 40 defumadores. Não são baratos, são caros. Foi um negócio muito legal que a gente participou também desse programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios do Sebrae, é bem legal. Isso trouxe bastante resultado para a gente. E foi bem no começo de que a gente estava trazendo, então acabou tendo uma exposição que a gente nem esperava. E, como eu te falei, as coisas acontecem de forma orgânica e sou um abençoado. Você está rezando pro santo certo. Eu rezo para Deus todo dia, rapaz. Marcelo, faltou alguma coisa na nossa prosa que você queria complementar? Não sei, a gente pode ficar aqui durante horas conversando, mas Festinha de ano, né? é isso aí, só faltou uma carninha, um churrasquinho, Ah, mas isso aí não vai faltar uma oportunidade. cachaçinha. Então, Theo, eu gostaria de agradecê-lo, né, pela sua disponibilidade, a vinda ao nosso programa e as suas considerações finais. Kaká, eu quero te agradecer pelo convite. Eu sou uma pessoa que te admiro demais. Você é um cara muito legal, muito articulado, competente. E estar aqui com você hoje é mais um passo na minha carreira que eu acho interessante compartilhar com você minha história. Eu espero ter contribuído aí com alguma coisa. Não, contribuiu muito, é isso. Que é isso? É muito legal estar aqui com você. Marcelo, muito obrigado, né? E até o próximo Dedo de Prosa. Olá, eu sou Cacá de Barretos, comentarista de rodeio, e gostaria que vocês prestassem atenção em algumas frases que eu irei dizer. Gostaria que vocês se sensibilizassem pela nossa causa. Você sabia que com uma única doação de sangue você pode salvar até 4 vidas? O sangue doado aqui no Hospital de Amor ajuda pacientes de toda a região, inclusive vítimas de acidentes e pessoas que passam por cirurgias de emergência. É um gesto simples que faz toda a diferença. Eu dou sangue porque sei que em algum momento alguém pode precisar. Doar sangue é um ato de amor, solidariedade e responsabilidade com a vida. Vem até o hemonúcleo do Hospital de Amor Barretos. Doe sangue.
salva vidas. Doar sangue é um ato de amor. Faça parte dessa corrente do bem. Então, eu gostaria também de dar um recado todo especial a você que vem à nossa festa, a Festa do Peão em agosto. Coloque no seu radar, na sua agenda. Venha nos ajudar também em agosto, que nós sempre estamos precisando de sangue. É indolor, não te custa nada, basta ter boa vontade. Conto com você. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta.